Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Feito já convida. Boa tarde, Rádio Nova Difusora FM 79.9. Estamos juntos aqui toda segunda-feira no Movimento Inspira Mulheres. Opa! Consegui. Não consegui ainda. Aqui. Bom, hoje o nosso podcast tá para lá de incrível, gente, porque eu só convido gente boa, mas gente que tem conteúdo, que traz aqui muito conhecimento para que a gente possa evoluir cada vez mais. Eu estou hoje aqui com uma querida que eu amo de paixão, que é a Vanessa Eusébio. A Vanessa Eusébio, ela é educadora financeira e mentora. Eu duvido que não tenha mulher que não precise de você, Van. Gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui no programa com vocês hoje. Vim aqui para dividir várias coisas aí com a Flavinha. Tem o Rafa aqui, que a Flavinha já vai mostrar para vocês, mas nós viemos dividir com vocês vários conteúdos para poder fazer a diferença, de fato, na vida de vocês. Exatamente, porque a gente começa a segunda-feira aqui já fazendo a diferença. Então, para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos pela Rádio Nova Difusora FM 79.9 FM ou pelo canal do YouTube. Olha aí na nossa rede social, de todos nós aqui, está ali o link para você nos acompanhar. @Rádio Nova Difusora FM, ao vivo. Vocês sabiam que a gente vai ter muitos presentes, mas antes disso eu vou falar dele aqui, que é mentor de mentores. E ele também faz estratégia de marketing. É o cara. E palestrante também, por isso que ele está aqui. Rafa Nunes. Fala aí pra galera quem é o Rafa Nunes e o que você está trazendo para nós hoje. Alô vocês! Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou Rafa Nunes, Rafa com 2 Fs, para você não esquecer. E nós estamos juntos aí nessa jornada. Meu propósito é desenvolver o seu propósito, fazer com que você possa ganhar bem e fazer aquilo que você ama. Então, como a Flavinha disse, eu mentoro mentores, desenvolvo mentores a construir os seus negócios, transformar o seu conhecimento num negócio digital. E nós estamos ao vivo no YouTube. Ou seja, nós também temos patrocinador aqui hoje. Patrocinador a Gel Cosméticos, que está há 28 anos aqui em Osasco. A Gel Cosméticos tem 3 lojas. Eu já tive salão de beleza e era o lugar onde eu ia comprar os produtos, porque era qualidade e bom preço. E é o mesmo preço para o consumidor final. Então, gente, aproveitem a Gel Cosméticos. Hoje tem presente também. E já que tem presente, a gente compartilha com os amigos, convida mais gente aí para vir aqui para o YouTube, para vir aqui para a rádio, assistir esse programa, porque hoje o conteúdo está incrível para você que quer se desenvolver. Eu acho que toda mulher quer se desenvolver. Bora lá. Eu já vou contar o que vai ser sorteado aqui. Tem presente da Gel, mas tem também 1 hora de consultoria com a Vanessa Eusébio. Fala o que vai ser, só um pouquinho da sua consultoria, porque depois eu vou fazer as perguntinhas. Tá bom. Bom, gente, nessa consultoria, o que eu faço, tá? Eu verifico ali qual é o seu momento atual em relação às finanças e você já sai dessa reunião de 1 a 3 ações para que você consiga organizar as suas finanças, ter dinheiro sobrando no mês e pagar as contas com folga. Opa, quem não quer isso, gente? Porque eu tenho certeza que toda mulher que deseja uma vida próspera tem que ajustar as finanças, seja ela do lado da escassez ou do lado da abundância. Mas, gente, toda mulher precisa saber o equilíbrio das suas finanças, saber o quanto pode gastar, o que não pode gastar, porque senão a gente perde a mão. Porque a gente quer sempre estar bem e, às vezes, a gente pode perder a mão com isso. Eu já cansei de falar que já fui dessas e depois que a Vanessa entrou na minha vida, tudo melhorou. Então, ou seja, tem presente
aqui hoje, presente bom. E você, Rafa, você também falou que ia dar um presente pessoal. Gente, eu contratei o Rafa e ele não me deu presente. Eu acho que eu vou entrar nessa lista. Põe Isso, meu Rafa. nome aqui, gente. Coloca o nome da Flavinha pro na sorteio. lista do sorteio, por favor. Pode falar o que você vai dar de presente, depois a gente vai discutir o meu presente. Mas o presente da Flavinha já foi bem mais coisas, tá? Bem mais coisas. Então, seguinte, eu faço uma consultoria. Essa consultoria vai ser gratuita, 100% gratuita. 1 hora eu vou poder sentar com você, ouvir do teu negócio, ouvir do teu conhecimento e te mostrar 3 formas, 3 estratégias de como você pode transformar isso num negócio, como você vai vender isso através do digital. Então, esse vai ser o meu presente para você. Show de bola. E eu vou continuar aqui só falando uma coisa. Eu quero agradecer o Lucas, o Santu e a Darlene, porque eles ficam aqui na produção. São gente que faz e acontecer isso aqui. Faz e acontece e faz acontecer isso Show. aqui. Ou seja, às vezes é uma correria, porque esse programa aqui, sabe, é bem dinâmico. E aí eu acabo esquecendo de agradecê-los e é por conta deles que isso aqui é o que é. Então, ó, um beijo para vocês, tá? Muito bom. Bora lá, deixa eu ver as perguntinhas que a gente selecionou aqui. Eu vou começar com a Vanessa, né? Mas antes de perguntas estratégicas do seu negócio, Van, e aí o Rafa também responde. Tá. Você chegou como no Movimento Inspira Mulheres? E o porquê você acha que o Movimento Inspira Mulheres é importante para as mulheres? Por que que é importante ter essa rede social que traz essa conexão, essa inspiração para as mulheres? Por que que é importante ter esse podcast? Você conhece bastante, já foi palestrante do movimento. Fala para nós, Van. Gente, olha só como eu cheguei no movimento. Vocês nem sabem. Há 1 ano atrás, em maio, né? Vai fazer Foi 1 ano. maio. Eu conheci a Flávia pela primeira vez no Maranhão. Verdade. No evento da Rosana, que veio aqui na última semana. A Flavinha nem me conhecia, me ofereceu uma carona no aeroporto e eu falei, super topo. E a Flavinha chegou lá e, enfim, essa nossa amizade começou. E foi a partir daí que eu comecei a fazer parte do movimento. E aí, na próxima semana, eu acho, né, já era o Não, evento acho do que movimento. 15 dias depois. Isso. Eu fui assistir, como todas as mulheres que estavam lá. No outro movimento, eu já estava no palco, levando aí um pouco da educação financeira para as mulheres. E desde então, eu e a Flavinha não se largou mais, né? Mas eu acho super importante o movimento, porque reúne mulheres que realmente querem fazer a diferença. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, não necessariamente a gente se junta a mulheres que tenham a mesma intenção que você. É muito difícil você ficar garimpando essas mulheres no seu dia a dia. Sim. E dentro do movimento, você já encontra. Então, todas as mulheres que estão ali, elas estão ali para fazer a diferença, para fazer os seus negócios, né? E a gente consegue reunir muitas mulheres dentro de um mesmo espaço, que dá um 360 na sua vida, porque tem mulheres que cuidam de tudo dentro do movimento Inspira Mulheres, é das finanças, é da saúde mental, é da sua empresa, enfim, gente, a gente encontra de tudo lá dentro. E são pessoas que, de fato, estão dispostas a fazer a diferença na vida do outro. Isso é verdade. Gente, o Movimento Inspira Mulheres é o que eu sempre falo para vocês aqui toda segunda-feira. É o quê? Tem o propósito de criar maior conexão entre mulheres e aí também entre os homens. Por quê? Porque eu acho que a gente não funciona sozinha. Nós não funcionamos sozinha. Nós precisamos de uma conexão boa. Mas o propósito maior aqui é elevar a autoestima, amor próprio, capacidade, o seu profissionalismo e empreendedorismo, mulher. Então, assim, as suas segundas-feiras, coloca aí para você estar aqui com a gente. Há pedidos de muitas pessoas, inclusive hoje a Van vinha falando, que é para voltar às lives do movimento à noite. Então, provavelmente, a gente volta com as quintas-feiras às lives do movimento. Mas reserva o seu tempo para estar aqui. O Rafa, por que você acha, Rafa, que é importante ter esse movimento, essas conexões e esses encontros entre mulheres? Falando como homem, como esposo, como pai, né? E eu sou assim, né, meu suspeito de falar porque eu tenho 4 mulheres, né? Então, são 3 filhas mais a esposa. E eu posso dizer, né, que eu tenho uma energia feminina.
Então, fui criado só com mulheres e tal. Então, eu acho que as mulheres são fantásticas. Eu acho que se conectar, fazer com que esse processo aconteça, proporcionar, né? Porque uma coisa é você ter várias pessoas com seus conhecimentos, como a Van falou ali, você tem várias pessoas com vários conhecimentos, mas você não tem um caminho, um mecanismo que faça com que isso se conecte. Então, o Movimento Inspira Mulheres proporciona isso, faz com que as pessoas possam surfar dentro dessa linha e todas as vezes que você se conecta com as pessoas certas, todas as vezes que você pode proporcionar para outra pessoa aquilo que você conhece, você começa a gerar transformações. Então, por isso que eu vejo que é tão importante proporcionar isso. E mais ainda pelas mulheres, né? Porque a gente fala de uma realidade em que não existia isso, não existia essa força, não existia essa... Não vou dizer independência, né? Eu vou dizer autonomia. Então, nós estamos falando de mulheres mais confiantes, mais certas, mais confiantes do propósito, do que querem fazer, do que querem desenvolver. Então, eu acho que fortalece muito e proporciona um crescimento muito grande. Viram só? Então, é sobre isso que a gente está falando. O quanto é importante ter opinião masculina também com relação a isso. Gente, não canso de dizer o seguinte, que a gente precisa cada vez mais, enquanto mulher, se apoiar. E movimentos como o Movimento Inspira Mulheres e como outros tantos que existem, são movimentos que servem justamente para isso, para desmistificar e para quebrar de vez aquela ideia de que mulher precisa competir uma com a outra para crescer. Van do céu, vamos falar de dinheiro? Bora. Então, eu quero saber o seguinte. Mulheres, se você tem aquela amiguinha que tem aquela dificuldade em guardar dinheiro, ou que está sempre apertado, ou gastando parcelado no cartão, presta atenção em todas essas dicas da Vanessa. Se a sua amiga ou você não pode assistir agora, eu espero que depois você marque alguém aqui para assistir, porque são, olha, informações preciosas daqui para frente, tá? Van, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Como conseguir me organizar já estando endividada? Essa pergunta é boa, já começou quente o negócio, né? Agora eu quero saber até também. só para dar um fôlego aqui, ó, a Tamires colocou aqui no YouTube, ó. Tudo que eu quero nessa vida é ter equilíbrio das minhas finanças. E eu posso falar para você, Tamires, que é super possível. Mas isso não vai se fazer sozinho, né? A gente também precisa ter a força de vontade. E aí, já entrando nessa questão, né, de como a gente consegue o equilíbrio das finanças se você já está endividada. Primeiro que existem 3 tipos de endividados, né? E aí, às vezes, a gente acha que porque a gente pagou todas as contas, que nós não estamos endividados. Mas existe aquele endividado que ele paga todas as contas e não sobra nada. Então, se não está sobrando nada, você está endividado. E tem aquela endividada que começa a sortear, né? Paga a fatura de um cartão no mês, aí pula uma conta de luz, paga no outro mês, e assim vai vivendo. Então, a pessoa está endividada. E existe o endividado que está negativado mesmo. O nome já está sujo, não consegue arcar com todas as contas. Mas, independente de qual estágio que a gente esteja, claro que quem está ali no estágio 1, que só está pagando as contas e não sobra nada, ele está no estágio mais fácil, né? De sair disso tudo. Mas é possível, sim. Aliás, é super possível, tá? Eu precisei de 10 meses, tá, gente, para sair do endividamento. Mas a partir do momento que eu me propus lá em 2019 a cuidar das minhas finanças, com 30 dias eu já consegui alcançar o equilíbrio. E o que é alcançar o equilíbrio? Primeiro, você precisa entender qual o seu custo de vida hoje. E o seu custo de vida é exatamente a sua sobrevivência básica. E, geralmente, a nossa sobrevivência básica, ela custa menos do que a nossa renda. Isso é fato. Eu nunca atendi em mentoria nenhum cliente que gastasse mais para sobreviver do que ganha, entende? Porque, gente, sobrevivência é ali, seu arroz, o seu feijão, a sua conta de água, a sua conta de luz, o transporte, coisas básicas mesmo. Porque depois a gente começa a acumular as contas do estilo de vida. E é aí que a gente se enrola. Essa é a pesada. Exatamente, essa é a pesada. Porque é aí que você se enrola. Então, assim, como que você encontra o equilíbrio? Primeiro, você precisa descobrir qual é o seu custo de vida. Descobrir o seu custo de vida, o que falta é o que você tem para construir o seu estilo de vida. Tá? E se você, dependendo da situação que você está, gente, não tem outra coisa, Flavinha. Você precisa tomar algumas decisões.
né? Então, principalmente para quem está escolhendo contas ou já está endividada, amiga, alguma decisão você vai ter que tomar. Dá para pagar tudo? Não dá para pagar tudo. Então, você precisa tomar decisões estratégicas para conseguir liquidar essas dívidas. No meu caso, eu já estava endividada, eu demorei 10 meses para colocar tudo em ordem. Mas sim, eu tive que tomar algumas decisões. Então, qual foi a decisão que eu tomei? Eu entendi ali qual era o meu custo de vida e tem algumas coisas do seu estilo de vida que a gente não pode deixar faltar, que é o lazer. Porque imagina você viver uma vida privada de lazer. Que gosto que tem a vida, gente? Só pagar quando não tem. Então, assim, eu entendi ali naquele momento. Trabalhar qual que só era... pra pagar conta não dá. Exatamente. Então, assim, nossa, Vanessa, mas você está dizendo que eu tenho que tirar dinheiro pro meu lazer estando endividada? Sim. Porque qual que é o gosto de você passar pela vida sem ter um momento de lazer? E, gente, lazer não é você ir para um shopping, gastar, não é isso. O fato de você ir numa sorveteria e tomar sorvete com seus filhos é lazer. Sim. O fato de você ir no McDonald's, comprar... Ai, Vanessa, eu não vou comprar para mim, eu não gosto, mas eu compro para o seu filho, que as crianças gostam. É um lazer, gente. Ir numa praça pública é um lazer. Mas você precisa entender ali o equilíbrio entre o que é sua sobrevivência básica e construir o seu estilo de vida a partir daí. E aí é que você constrói o equilíbrio, mesmo estando endividada. Aí existem estratégias para você fazer a liquidação das suas dívidas por um preço justo, né? E de uma maneira mais coerente. Era isso que eu ia perguntar aqui, se era possível pagar as dívidas por um valor justo, porque os juros normalmente são absurdos, Sim, né? sim. Hoje eu atendi uma moça, ela ainda não se tornou minha cliente, ela só fez uma pergunta. Ela tem um cartão de crédito que ela deve 10 mil reais. O banco mandou uma proposta para ela de 72 vezes de 1.300 e poucos reais. Meu Deus, 72 mil. Sim. Oxi. Falei, não, mas eles mandam. Isso não existe, gente, não existe. Assim, óbvio que quando a gente está na situação de endividada, o que acontece? O banco manda aquelas cartas, ligação é o dia inteiro, gente. Isso. Ah, e aí tem aquelas mensagens, você está sendo acionado judicialmente. Então, assim, o que a pessoa faz? Ela negocia, porque primeiro que, geralmente, a gente faz dívida, mas a gente não quer que o nosso nome esteja sujo. Então, a gente acaba aceitando aquela negociação que o banco propõe para não ficar com o nome negativado. Mas, gente, se você deve 10 mil, são 60 mil de juros. Isso não é justo. Não faz sentido. Não faz sentido. Até Nossa. porque, em algum momento, vai infringir a sua sobrevivência básica. Então, enquanto devedor, você tem seus direitos. E você tem seus deveres também. Então, a ideia aqui, qual que é, Flavinho? Enquanto você não tem condições de arcar com esses 10 mil reais da fatura, que você vai criando o que a gente chama de reserva de quitação de dívida. Então, você já descobriu o seu custo de vida. Tirou ali 10%, 5% para o seu lazer. Quanto que sobrou? Ah, Vanessa, sobra 200 reais por mês. Que seja, tá? Vai guardando esses 200 reais, porque a partir do 4º ao 6º mês da dívida em atraso, o banco costuma ceder um pouco mais e trazer a negociação um pouco mais coerente com a realidade da sua dívida, tá? E isso é natural. Só que nesses 4 meses, é o que a gente falou, é o terrorismo. Eles vão te ligar, eles vão te fazer propostas, vão falar que estão te acionando judicialmente. Mas para que o banco te acione judicialmente, gente, vai muito chão dessa dívida e precisa ser uma dívida que realmente vale a pena. Por quê? Porque o banco paga os custos advocatícios desse processo. Então, não é para qualquer dívida que o banco vai te acionar judicialmente. E até lá... O que é importante também, e eu falo para todo mundo que me pede orientação, você também não pode ficar omissa. Uhum. Ah, tô devendo, não tô nem aí, vou deixar. Não. Se você sobra 200, 300 reais por mês, você faz uma proposta para o banco em cima do valor original da sua dívida. O banco vai aceitar da primeira vez? Não vai aceitar da segunda, não vai aceitar da terceira. Mas ele vai saber que ele não está falando com alguém que não conhece seus direitos. E às vezes às vezes é importante até... Queria te cortar e falar uma coisa. Às vezes a gente está apertado e pensa que não deve ter um mentor nesse momento. Sim. E aí, por exemplo, eu já não nesse consigo pagar, momento... né, o não, que eu a pessoa devo. pensa, eu não estou pagando o que eu devo, mas eu também não vou pagar o mentor. Mas talvez o mentor faça essa pessoa economizar 60 mil reais, porque vai orientar, Sim. vai trazer mais clareza para você, além de uma calma. Porque é o que você falou. Quando a pessoa está endividada, ela perde um pouco
perde até a autoestima. Eu conheço pessoas que, endividadas, pensaram em morrer, gente, de verdade, Sim. porque pensa que não tem solução. E tem solução, gente, para tudo tem solução. A questão é só ter coerência. Então, o que eu quero dizer pode parecer uma dicotomia, e talvez você me corrija. Muitas vezes a gente está no olho do furacão, é quando a gente precisa ter um mentor, seja ele profissional, seja o que for. Por quê? Porque aí esse mentor pode talvez te ajudar a ter mais coerência no que nas atitudes que você vai tomar. Tomar atitudes mais assertivas. Então, segurar, talvez fale assim, tá bom, a dívida Esse já é o papel do mentor existe. mesmo. Sim. A dívida já existe. Então, eu vou pegar alguém que vai me orientar a ter um pouco mais de calma para tomar algumas decisões. Eu estou com uma cliente, ontem também ela me chamou, e hoje de manhã a gente conversou, que ela vai ser promovida, mas ela está com algumas inseguranças. E aí eu falei, não, a gente vai trabalhar essas inseguranças. Então, ou seja, ela já sabe que existe a possibilidade muito grande dessa promoção e outras que não tinham. Mas por quê? Ela falou, já quero estar pronta quando chegar o momento. Que é a hora que a pessoa precisa ter a calma e ter noção para algumas tomadas de decisões mais assertivas. E isso acho que serve também para a dívida, concorda? Sim. É exatamente Ou isso. não. Sim, é exatamente isso. E é o que eu gosto de falar assim, tá endividada? Gente, não tem o que fazer. Alguma decisão precisa ser tomada. Não dá para você continuar vivendo a vida do jeito que você está vivendo. Às vezes fala assim, Vanessa, você está ensinando a dar calote no banco. Gente, não é isso. O calote você já deu. Se o seu nome está negativado, você já deu o calote primeiro. Mas, assim, é decisão de adulta. Tem que ter maturidade para entender o que você, de fato, consegue pagar e o que você não consegue mais. Só que é o que eu falei agora. Não é ser omissa. Você está agindo por trás, ali criando a sua reserva de quitação, mandando as propostas para o banco dentro do que você pode pagar. Em algum momento o banco vai ceder. É Gente, gestão de crise. Exatamente. Gente, trabalhei no banco 19 anos. Então, eu conheço o lado de cá e eu conheço o lado de lá também. Gestão de crise, muito bom. Exatamente. Então, assim, precisa tomar a decisão e traçar uma estratégia. Mas eu quero falar uma coisa, porque eu acho que daí todo mundo se segura, todo mundo acha que, ufa, pelo menos vai ter né, gente? Dá um respiro. Dá um respiro. Respiro, porque dívida caduca, né, Vanessa? Não, gente. Isso é o pior mito é esse, que é a dívida caduca. A dívida não Como caduca. não, Vanessa? Lógico que não. Dívida não caduca. Que coisa, hein, velho? Olha o que acontece. Rafa. Gente, eu acho que eu vou precisar dar... Sabe esse presente que eu vou dar aqui? Eu vou dar pro Rafa. Gente, a dívida não caduca. O que acontece depois de 5 anos? Depois de 5 anos, a dívida prescreve. Ou seja, o banco não pode te acionar mais judicialmente. Tá. Mas ele pode continuar te cobrando, inclusive. Mas teu nome continua sujo? Não, o nome fica limpo. Então, você sai dos órgãos de proteção ao crédito e a dívida prescreve. Aí ele já vai lá e faz outra dívida. Isso, entendeu? Mas aí... E foi até legal você falar disso, porque essa semana eu programei um post onde eu falo disso. Porque tem clientes que falam isso, tá? Então já... Agora eu tô livre. Agora vamos pra próxima. Próxima Mas, fase. gente, a dívida não some do Bacen, tá? Ninguém vai lá e fala assim, plim, a van não vem, não deve mais. Gente, pode liberar cartão de crédito, isso Comprei não um existe. carro, não paguei. Ah, não, é que carro Seu score eles vai lá mandam embaixo. buscar, Não né? existe. E pior, por exemplo, financiamento. Depois de 5 anos, mesmo o seu nome não estando negativado, muito provavelmente você não consiga ter um carro nem comprar uma casa. Por quê? A gente fala que é o que chama dívida interna. Você fica com uma dívida interna lá no Banco Central. Ou seja, você fica taxado como mal pagador. Todo mundo vai ver. É uma Exatamente. tatuagem, sabe? Tipo uma Exato. tatuagem, pessoal. Tipo uma tatuagem. Então, exatamente. Sua Então, assim, a tatuagem dívida financeira. não vai deixar de existir, gente. Nunca. O nome vai ficar desprotegido. E aí, o que acontece? Porque eu costumo dizer, Flavinha, que o nome no SPC Serasa, gente, é a melhor coisa que pode existir para um devedor. Por quê? Porque você está protegido de fazer mais besteira. Você não tem mais crédito, você não consegue fazer empréstimo, não consegue mais nada. Consegue viver com nada, mano. Exatamente. Você sabe Você está que protegida. uma das coisas que eu me assusto, porque eu já fui assim, né? De ter, sei lá, meia dúzia de cartão de crédito. E há um tempo atrás eu tenho uns amigos que ela abria a carteira assim, eu acho que ela tinha uns 20, gente, uns 20 cartão de crédito. E eu olhava aquilo, não, gente, era um negócio assim, um tolete de cartão de crédito. Eu espero que ela não esteja me vendo aqui.
Mas era um tolete, assim, ó, de cartão de crédito. E era um negócio, assim, que ia saindo o cartão de crédito. E eu ficava até com claustrofobia. Meu marido é, tipo, o cúmulo do certinho das contas, sabe? Até pouco tempo atrás, eu tinha 2 cartões de crédito. E aí, enquanto eu não tornei esse cartão... de você um logo. só. Não é meu, não é dele. Enquanto eu não tive um cartão de crédito só, ele não que ele não sossegou, mas ele sempre falava, para quê? Por quê? Será que você não consegue administrar suas contas para um? Porque é ilusão a gente jogar para lá ou para cá. É uma baita de uma ilusão. Então, a gente Sim. tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Mas você nos decepcionou. Porque era muito claro para todo mundo aqui que a gente ia saber que a dívida ia caducar. Não é? Ia esperar só Entendeu? 5 anos, né? Então, para você que acha que a sua dívida ia caducar e você gostaria de ter uma mentoria com ela, coloca aqui no nosso chat, porque hoje eu vou falar uma coisa para você que está aqui na 79.9 FM. Você pode ganhar 1 hora de mentoria com a Vanessa. Então, coloca aí, eu quero minha mentoria. E já aproveita e já segue, @Movimento Inspira Mulheres, @Flávia Salim, Vanessa, @Vanessa Eusébios. Isso, mas... E @Rafa Nunes com 2 Fs. Aí, Rafa Nunes com 2 Fs. Então é isso, né? Daqui a pouco, se vocês tiverem mais pergunta para Vanessa, pergunta aqui no chat, porque eu tinha 3. Tem 2 aqui. Não, Deixa. 2 não. A Tamiri só falou assim, eu consigo pagar as contas, porém não consigo guardar nenhum real. Então, também, na verdade, você já está classificada como endividada, mas você ainda está na primeira fase do endividamento, porque você ainda dá conta de pagar as suas contas, né? Então, é muito mais fácil construir esse equilíbrio. O que você precisa começar a fazer agora é dar uma segurada no que você gasta de supérfluo, até que você consiga pagar todas essas contas que já foram feitas e não tem o que fazer, para que você comece a construir esse equilíbrio financeiro. Então, o seu está mais fácil. A Renata, qual é aquela regra 60, 20, 20? Tem várias regras, tá? 80, 20, 50, 40, é uma coisa. Mas, por exemplo, 60, 20, 20, que coloca aí que você colocou aqui, o que eles pregam? Que você viva com 60% do seu salário para essas contas básicas de sobrevivência, 20% para o que é essencial, que é o seu estilo de vida mesmo, e mais 20% para você guardar esse dinheiro. E desse 20%, você vai construir sua reserva financeira, vai guardar dinheiro para aquela viagem que você quer fazer, para aquele celular que você quer trocar. É super possível, mas primeiro você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque, às vezes, eu posso dizer para você pode falar assim, Van, mas eu não consigo viver com 60%. Mas você consegue viver com 80% e guardar 20%? É esse equilíbrio que você precisa achar. Então, não se apegue tanto à regra de 60, 20, 20, né? Mas, sim, você pelo menos aí de 5 a 10% por mês, você começar a guardar para construir sua reserva ou fazer aquela viagem que você quer. Mas é importante, sim, porque é o que eu falei, geralmente seu custo de sobrevivência, geralmente não. Eu nunca peguei ninguém que tenha um custo de sobrevivência maior do que o salário. Então, o grande lance da educação financeira é você viver a vida que você pode, enquanto você não tem a vida que você quer. Uau. Porque vivendo a vida que você pode, que você Caraca, vai construir moleque. a vida que você quer. E é assim. Anotou isso aí, velho? Vocês anotaram? Ô, Vanessa, repete para nós, por favor. Vivendo a vida... Viva a vida que você pode, enquanto você não pode viver a vida que você quer. Perfeito. Enquanto você constrói, melhor, né? Fica melhor, né? Eu A vida que você adorei que a Vanessa Ai, hein? falou isso. E vou até gravar aqui, porque há um tempo atrás eu estava encerrando uma mentoria e as pessoas falaram assim para mim, Flávia, toda vez a gente é instruído em todos os cursos que a gente faz a fazer a perspectiva do sonho da vida extraordinária. Eu falo, isso é muito positivo. Só que a sua vida extraordinária hoje, adianta você colocar uma casa com piscina em Alphaville, com uma Porsche na garagem, se você não tem nenhuma casa? Então, eu sempre oriento as pessoas que estão fazendo mentoria comigo a fazer um processo, porque Isso. tudo na vida é um processo. Sim. Ou seja, eu tenho esse sonho grande para daqui 10 anos, mas esse sonho grande para daqui 10 anos, eu preciso traçar um percurso para que ele aconteça. Então, assim, eu não vou, a não ser que aconteça um milagre, uma mega-sena, seja o que for, e isso, gente, eu não sei se acontece toda hora, mas eu não conheço ninguém que ganhou na mega-sena.
eu não tenho uma casa. Se eu não tenho uma casa, o primeiro passo é eu imaginar que eu vou ter uma casa dentro das minhas condições. Sim. E aí, traço para daqui 5 anos, talvez mudar isso, e daqui 10 mudar também. Exato. Às vezes a pessoa, gente, entra nessa vibe do sonho, da vida extraordinária, que, de novo, é muito positiva. Mas esquece que existe um processo, como tudo na vida. Sim. A não ser que você ganhe uma herança, e eu vou te falar que às vezes, eu tenho experiência, né? Às vezes a herança vem, mas não chega, né? Ela vem, mas não chega, porque outro dia chegou, foi despesa da minha herança. Da herança, chegou, né? meu nome ficou negativado. E aí falaram assim, puta, tá devendo lá em Jandira. Aí eu falei, caramba, Como? o que eu tô devendo em Jandira? Meu, fui fuçar, era imposto da herança. Meu Deus. Caramba. A maior confusão, assim. Ok, resolvi, mas assim, era imposto da herança. Porque hoje em dia também, gente, cuidado com o negócio do imposto da casa, porque está negativando mais rápido o nome de todo mundo, tá? Uhum. Eu descobri isso porque eu não sabia que os impostos lá estavam atrasados, nossos administradores não tinham pago. Mas o porquê que eu estou te falando isso? Porque tem gente que fala assim, não, ou eu quero aquela casa ou não quero a casa. Uhum. Existe um processo para tudo na vida, gente. Verdade. E esse processo é conquistado passo a passo, seja ele no profissional, seja ele no sonho, seja ele nas finanças. E eu vou falar aqui do cara que fala uma coisa, ele fala da missão. O Rafa fala da missão no negócio digital. Ele fala de prosperar com propósito e que existem pessoas esperando que você coloque o seu propósito em ação. Não sei se você está aí desse lado, coloca aqui até no chat, interaja aqui com a gente. Você está no digital? Você pensa em progredir nisso? Se você pensa em progredir nisso, o Rafa também, além da Vanessa, vai sortear uma mentoria aqui hoje. Então, coloca aqui no nosso chat. Eu quero essa mentoria e tem mais. Já está seguindo? @Rafa Nunes com 2 Fs, @Vanessa Eusébios, @Rádio Nova Difusora, @Flávia Salim _ e, claro, @Movimento Inspira Mulheres. Segue todo mundo, faz sua lição de casa e a gente vai fazer o nosso sorteio aqui. E o Rafa vai falar do propósito no digital. Ele é hoje meu mentor. E está me ajudando a fazer com que isso chegue para mais pessoas, para que eu possa viver meu propósito e a minha missão. E é por isso que ele está aqui hoje, para falar para você que também quer fazer isso. Rafa, fala primeiro para as pessoas quem é você e depois como desenvolver um negócio com propósito. Eita! Esse assunto ele é algo fantástico, assim, algo que eu tenho paixão, algo que eu amo. Por quê, né? Se você parar para olhar, eu sou da geração dos anos 80, né? Apesar dessa carinha aqui, eu tava falando com as meninas, estou ficando velho, né? Apesar dessa carinha de 25, quase lá. Só que mas não. eu já estou nos meus 40. E eu entendo o seguinte, ou a gente se move por necessidade, ou a gente se move por oportunidade, ou a gente se move por propósito. Na minha realidade, né, da minha infância, da minha adolescência, nós éramos ensinados e doutrinados a construirmos ali um estudo, né? O grande lance era estudar. Sim. Você tinha que estudar. Uhum. Se você não tivesse estudo, e o estudo qual que era? Vamos fazer o ensino médio, fazer uma boa faculdade. No meu caso, que sou de Brasília, era concurso público. Parada era concurso público. Então, vamos fazer o concurso público e vamos desenvolver a tua carreira e tal, e você ganhar um bom salário e tudo mais. Normalmente, as pessoas se moviam por esta oportunidade. Ou as pessoas se moviam porque elas tinham que ganhar dinheiro, elas tinham que se sustentar, ela tinha que sustentar uma casa, uma família, casou, enfim, ela se movia por uma necessidade. Pouco se falava sobre propósito, pouco se falava sobre, ei, desenvolva-se, cresça, né, faça aquilo que você ama e tal. Isso é algo que veio a crescer mais agora. Mas é interessante que cada vez que eu participo de eventos em São Paulo, eu tenho uma experiência que é muito interessante, que é estar com pessoas de 15, 16, 17 anos
e vê-las prosperando, crescendo, se desenvolvendo e falando assim, eu estou fazendo o que eu amo, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. E eu falo, uau, o cara tem 16 anos, ele está fazendo isso. Por quê? Porque hoje a informação que chega para ele é completamente diferente da que chegou para nós. E aí a gente chega no ponto mais difícil para que você possa desenvolver o seu propósito. No ponto mais difícil que você possa viver aquilo que você ama fazer. E no ponto mais difícil ao qual você possa desenvolver um negócio. É você romper os paradigmas. É você quebrar o padrão que você foi ensinado. É você quebrar o padrão por onde você veio. Porque é natural, é muito forte o que entra em nós da nossa educação. É muito poderoso o que você viu na sua casa, é muito poderoso o que você ouviu, é muito poderoso o que te ensinaram. Mesmo você querendo, mesmo você sentado num treinamento, num evento, ou vendo alguém falar para você de que você deve ir mesmo com medo, de que você deve viver o que você ama, que você deve desenvolver aquilo que você tem paixão, mesmo você querendo, você não tem forças para poder quebrar o padrão. Porque é como remar contra a correnteza. Você olha para a realidade em que você nasceu e nada daquilo que você vivenciou faz parte daquilo que você quer ser na frente. Faz parte daquilo que você quer ser no futuro. E aí você tem que romper tudo isso. Poxa, mas beleza, Rafael falou o problema. E agora? Como eu vou fazer para poder quebrar esses paradigmas, para poder romper essas barreiras, para poder sair desse padrão? Então, você faz duas coisas na vida. Ou você repete, ou você reprograma. Então, você repete o padrão que você nasceu, de tudo que você tem, como você foi e tal, ou você para, identifica os pontos e reprograma. É como se você fosse um celular e você pudesse baixar novos drivers. E sabe qual que é o mais louco? Tipo assim, se todo mundo hoje está com um celular, se você tiver com a internet desligada, você entra na Play Store ou na Apple Store para baixar um aplicativo e você não consegue, porque ele vai falar que você não tem internet. É basicamente quando você vive o padrão do que você nasceu, de onde você nasceu, de como você foi educado, e você para de se conectar com novos ambientes, com novas pessoas. A gente está falando de um movimento Inspira Mulheres. O que acontece com o poder de um movimento? É que no momento em que eu começo, é como se eu ligasse a minha Wi-Fi. Pá! Quando eu ligo a minha Wi-Fi, eu começo a me conectar com outras pessoas. Fora do meu ambiente. Porque na hora que eu pego o celular, que eu ligo uma Wi-Fi, eu saio do meu mundo e me conecto com um mundo externo. Ali eu tenho a possibilidade de escolher quais são os drivers que eu vou poder baixar. E como a gente está falando de mentores, os mentores nos ajudam a conseguir baixar esses drivers. Eles nos ajudam a dar o caminho para que a gente possa instalar esses novos drivers. E esses novos drivers vão fazer com que você possa reprogramar tudo aquilo que você teve. Então, você vai ser um novo drive de autoestima, você vai ter um novo drive de empreendedorismo, um novo drive de vencer os seus medos. É tipo isso, você começa a baixar aquelas coisas para você quebrar o padrão ao qual você cresceu. É assim que a gente consegue pegar e começar a desenvolver aquilo que a gente tem paixão, aquilo que a gente ama fazer. Quando você se conecta em ambientes diferentes, você conhece pessoas diferentes, você vai visualizar coisas diferentes, você vai ter acesso a visões diferentes, você vai ter experiências diferentes, naturalmente você vai pensar coisas diferentes e naturalmente você vai agir diferente e, consequentemente, você vai ter resultados diferentes. Então, esse é o processo para que você possa realmente quebrar o status quo, quebrar o paradigma, quebrar o padrão e sair daquilo que você está acostumado para que você possa realmente desenvolver um negócio e transformar isso em algo que vai impactar a vida de outras pessoas. Uau, hein, gente? Bom, só por isso nós estamos cancelando agora o sorteio da mentoria, porque eu acho que ela já foi? Brincadeira! Eu só quero ver mais comentários aqui, ó. Tem muita gente dizendo eu quero essa mentoria, quero ver mais gente aqui.
Ó, tem até convidada da semana que vem aqui, ó. Kelly Singolari vai estar aqui a semana que vem. E A tá Kellinha no tá aqui. chat. A Kelly tá. A Kellinha tá aqui. Exatamente, ó, e já disse eu quero essa mentoria. Elaine, eu quero essa mentoria. Quem mais? seu Felipe filho. Salim, mamãe, eu te amo. Eu também te amo, meu anjo. Bom, vamos lá, Rafa. É possível fazer o que se ama e ser bem pago por isso? Possível sempre é. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer, né? É falar assim, eu vou conseguir, né? Porque existe a possibilidade. Só que como a gente estava falando agora, você vai ter que quebrar todas essas coisas. E, assim, a grande maioria das pessoas que eu me conecto são pessoas que têm seus 35, 40, 50, 55 anos. Pessoas que muitas vezes construíram toda uma vida. Chegaram num determinado momento da vida, olharam para trás e falaram assim, pô, bacana, eu consegui ter um trabalho, eu tive uma carreira, eu sustento minha casa, eu sustento, né, minha família e tal. Poxa, às vezes tenho até uma boa estrutura de vida hoje. Mas será que é isso? Será que eu nasci para isso? Ela se pergunta, será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer? Será que eu quero isso para os próximos anos? Porque, vamos combinar, antigamente, a mulher, o homem de 60 anos, era um senhorzinho. Sim. Um senhorzinho já, bem velhinho e tal. E a gente Era o tá vovô, falando, né? Vovô, era o vovô. E a gente está vovô. falando de hoje, nossa realidade, 60 anos. Cara, você tá novaço. Em folha, ó. As pessoas tão normais, assim. Não tá aquela pessoa velhinha Sim, e tal, sim. sabe? Ou seja, a gente está agora no momento que a gente fica se perguntando, será que eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje por quanto mais tempo? Vou fazer pelos próximos 5, 10, 15 anos? Caraca, mas daqui a 15 anos eu vou estar com 55 anos. Eu ainda tenho pelo menos uma expectativa de mais uns 20, 30 anos de vida. E eu vou ficar fazendo o quê? Aposentado, sentado no sofá assistindo Netflix? Ou outro streaming que vai estar na época? Sem fazer absolutamente nada? De fato, não. Então, a questão toda é, você precisa desejar ardentemente viver aquilo que você ama e fazer com que as pessoas possam ser impactadas por isso. E para te dar um impulso, todas as vezes que você decide não viver o seu propósito, você rouba de uma geração. Você impede a geração de ter contato por aquilo que Deus colocou no teu coração, colocou dentro de você. E é de você. Aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você nasceu para fazer, é teu. Quando você deixa de vivê-lo e decide viver só para você, você rouba de todas as pessoas que poderiam ser abençoadas pelo teu propósito. Uau! Bom, vocês estão vendo, né, gente, que dá para fazer o que a gente sonha. Às vezes não vai ser rápido, porque muitas vezes o que eu percebo, e nós estávamos falando sobre isso, eu e a Van, é que, inclusive no digital, às vezes a expectativa é que isso aconteça muito rápido. Sim. E não vai acontecer rápido, gente. Eu não sei se eu posso dar essa notícia para as pessoas. Pode dar. Eu não queria ser a portadora dessa notícia, mas eu vou ser. Não vai ser rápido. Vai precisar de muito investimento, tempo, preparo, dedicação, disciplina, né, determinação. E fé. Você vai ter que acreditar e vai ter que entregar o que você sabe de melhor. Porque não adianta achar que só porque você sabe essa receita que outros não sabem. Você continua estudando, Vanessa? Todo dia. eu E estudo. você, Rafa? Nossa. Segunda a sexta, todos os dias. Não, mas assim, gente... Inclusive, estava nesse final de semana estudando um treinamento, todo final de semana. E aí, você sabe que às vezes eu ouço das pessoas, mas de novo, Flávia, quando eu posto que eu estou num treinamento, de novo você está num treinamento. E eu já ouvi gente dizer até para mim assim, olha, não, eu acho que ela não consegue aprender, porque ela está sempre estudando. Já ouvi isso Adorei aí também. essa. Eu já ouvi isso aí também. Você aprendeu? Acho que não. Estou fazendo tudo fazendo de de novo. novo. E aí eu falo assim, gente, às vezes eu vou lá e aprendo tudo de novo, mas cai uma ficha diferente. É verdade. Sim. Às vezes eu vou lá
Vanessa falou a mesma coisa que o Rafa acabou de falar, só que de repente eu estou mais pronta. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai adquirindo conhecimento, eu tenho outra notícia para dar. A gente quer mais. Sim. Porque a gente entende que nós Quanto é ficamos importante. melhores e o quanto é importante. E porque, enquanto 3 mentores, aqui encontro coach, enquanto uma educadora financeira, um estrategista de marketing, a gente sabe que as coisas vão evoluindo. Então, não pense que porque você estudou, o que você estudou lá nos anos 50, não, 80, né? Que a gente estava falando, 80, 90, Não 2000. envelhece mais, não. O que você estudou até o ano passado, esse ano já está diferente. É. Até o mês passado, quando a gente fala do digital, muda muita coisa. Então, precisa de constante conhecimento, constante aperfeiçoamento e constantes estudos, tá? Então, é por aí que a gente segue. E aí, quem é que quer a mentoria? Ó, Fernanda Silva, Elaine, tem muita gente aqui dizendo que é a mentoria. Ah, Elaine, minha mentora, Flávia Salim. Eu estou até agora, quero deixar aqui o registro, babando, porque meu filho colocou mamãe, eu te amo aqui, em rede para todo mundo. Mas, Rafa, quem mais tem pergunta aí para o Rafa? Ou para a Vanessa. Eu vou fazer a minha aqui, ó. Qual a maior dificuldade de quem quer ganhar dinheiro transformando conhecimento em negócios? E eu posso dizer, ela também pode, mas eu quero ouvir de você. Posso começar? Olha, falar daquilo que eu vivo todos os dias quando eu vou sentar com as pessoas, quando eu vou mentorar, e a grande maioria tem a dificuldade de organizar, estruturar em um mecanismo único o conhecimento. Então, são pessoas que, como eu falei, elas já vivenciaram várias coisas, elas têm muito conhecimento, elas têm muitas formações, elas se desenvolveram. Uma coisa é você conhecer muito de algo, outra coisa é você passar isso para outra pessoa. Uma coisa é você ser especialista, você faz muito bem, outra coisa é você tornar isso replicável. E essa é a grande chave de todo negócio de sucesso. Por quê? Porque precisa ser simples o que você quer ensinar. Então, a Vanessa, ela chega ali e ela é uma mentora financeira. E ela chega e começa a conversar com você sobre como você vencer as dívidas. E ela começa a falar várias coisas técnicas. E você faz isso, e faz assim, e faz assado. Caraca, você vai parar do outro lado e fala assim, meu Deus do céu, é muito difícil isso aí que você está falando, não estou conseguindo fazer. Então ela pode ser muito boa, ela pode ser incrível, mas ela não tornou isso, vamos chamar de BBF, não é best friend, tá? Best friend forever. É o básico bem feito, você entende? Então a vida, ela é muito simples, não é complexa. Se a gente olhar, por exemplo, para o grande mestre dos mestres de todos os tempos, que foi Jesus, ele foi muito simples. Ele foi muito simples. Olha, o reino de Deus é como um homem que sai, tal, pega a semente e joga, assim. Então as coisas precisam ser simples. Se você quer transformar um negócio em algo que as pessoas possam replicar aquilo, eu tenho que pegar aquele conhecimento e falar assim, poxa, igual a menina deu o exemplo ali, a Vanessa estava falando. Ela falou assim, tem a regra 60, 20, 20. É tipo isso. A pessoa fala, o que é o 60, 20, 20? O 60 é isso, e o 20 isso, e o 20 é aquilo. E você vai executar assim. Ah, tá. Ponto, é isso. E, poxa, mas não tem mais, tá? Porque a gente sempre fica pensando, esperando um milagre sobrenatural, um negócio que vem assim, que muda tudo, É né? verdade. Eu estava vendo um vídeo agorinha, o cara falando sobre a logo da Apple. A maçãzinha com a mordida. Como a Apple hoje é a maior empresa do mundo, as pessoas ficam, meu Deus, como é que foi criar a maçã? E o cara que criou a maçã falou assim, não, o Steve chegou para mim e falou que criou uma maçã. Eu fiz uma maçã, mostrei para ele. Ele falou assim, poxa, mas só a maçã assim, acho que não vai ficar legal. Ele falou assim, não, então vamos deixar uma marquinha aqui, como se fosse uma mordida, que todo mundo vai conseguir identificar que é uma maçã. Porque se a mordida ficaria igual uma laranja ou alguma outra coisa. Entendeu? Aí ele falou, então vamos deixar uma mordidinha e num formatinho da maçã que vai ficar bem claro. Foi isso. Pronto. E pronto, não teve mais nada. Entende? Então, o processo é simples. A maior dificuldade é
Transformar de fato, tornar aquilo simples, tornar aquilo palpável, aquilo replicável. Se o seu conhecimento não for replicável, você não consegue fazer um negócio. Entenderam, gente? Bom, tudo isso sobre conhecimento replicável e sobre o que o Rafa estava falando tem a ver com um processo também. Sim. Ou seja, você não vai plantar a sementinha hoje e vai colher amanhã. Você vai precisar plantar a semente, adubar a terra, regar. E isso funciona com o nosso conhecimento também, funciona com o que a gente vai aprender. A gente vai precisar adquirir o conhecimento, treinar, ver, colocar em prática e aí depois ir ensinar. Muitas vezes, o equívoco da gente querer que as coisas aconteçam muito rápido é porque a gente não quer viver o processo. Porque viver o processo não dá para cortar atalho. Não dá para você achar que amanhã tudo já vai acontecer num passe de mágica. Não existe. Você vai precisar ter dedicação, disciplina, muito foco e, como eu disse, acreditar em você, ter fé no que você faz, mas, acima de tudo, se dedicar. Se dedicar e saber do que você está falando. Bom, nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco. Pessoal, vocês já marcaram o nome aí, produção, mas eu quero falar 2 livros especiais aqui. Quero falar de 2 livros. Tem gente perguntando coisa lá, tu viu? Nós vamos ver, já responder. Eu quero primeiro falar do meu livro, que é o Pratique o Poder de Transformar-se. Está aí na tela para vocês verem, tá? E esse livro é um manual para que você, que de repente está aí mais ou menos, está querendo fazer acontecer na sua vida, mas não sabe por onde começar, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar. Por quê? Eu falei quando eu quis fazer esse livro, eu falei assim, eu quero levar uma fórmula de transformação para quem, de repente, não tenha acesso, ou esteja longe, ou não pode, ou quer fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, é um livro que tem aqui práticas de transformação. E aí você já vai sair desse livro, eu até falo no final, com um gosto de quero mais. E aí é uma, como a gente fala, como que eu costumo dizer, é um ingresso para o autoconhecimento, porque daqui você vai querer muito mais. E tem o livro do Movimento Inspira Mulheres. Esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha, é um livro que foi escrito por 13 mulheres. São 13 histórias de superação. São 13 mulheres contando suas histórias aqui. Os 2 livros estão na Amazon, disponível para quem quiser. Posso garantir para vocês que são 2 livros transformadores, ok? E agora a gente tem 5 minutos para o programa acabar. Eu quero fazer 2 coisas. A gente tem aqui uma caixinha de pergunta, eu vou deixar para o último minuto. E essa caixinha, Van, é uma pergunta de autoconhecimento. Você tira e já responde sua pergunta. Ó, é rápido, hein? Tá. É rápido, pode já Pergunta de falar autoconhecimento. isso e já responde. Já pode? Pode. Quem é você para você? Pode responder, Vanessa. Nossa. Quem é você para você? Eita, Bom, lasquei. E Em logo 30 em seguida, segundos. É, a 30 gente vai segundos, pro né? Se vira nos sorteio. 30. Bom, eu acho que a gente sempre tem os 2 lados, né? O lado positivo é que eu sou uma pessoa muito guerreira, gente. É muito difícil eu desistir do que eu quero. Eu mudo a estratégia, mas eu não desisto de chegar aonde eu quero. E isso é o viver o processo. Eu pago o preço, né? Eu vivo o processo. Mas eu tenho um lado negativo para mim mesma, que é me cobrar demais. Então, apesar de saber que existe o preço, eu me cobro demais, mesmo sabendo que eu já estou fazendo o que eu posso. Então, você tem os 2 lados, né? O lado bonzinho e o lado carrasco. Então, eu tenho o lado de que eu não desisto, mas eu também me cobro demais. Perfeito. E você, Rafa, qual foi a perguntinha que saiu aí para você? Quais são suas motivações diárias? Então, além de todo o projeto família, que eu amo minha família e eu tenho essa missão com 4 mulheres, né? Mas a grande motivação assim, que queima todos os dias no meu coração é que quem ama o propósito vive o processo. Ou seja, eu quero muito
viver aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Ele colocou no meu coração. Então, todos os dias é isso que me faz levantar e falar assim, bora, vamos lá, porque tem muito para fazer, para viver aquilo que eu nasci para fazer. E para mim é aquele negócio, a intensidade do processo é proporcional à grandeza do propósito. Ou seja, vive que a coisa vai dar certo. Vive e faz, né? Exato. Não dá para viver parado, tá? Eu acho que você tem que ter atitude e ação aí. Bom, nosso primeiro sorteio é da Gel Cosméticos. Gel Cosméticos há 28 anos aqui em Osasco. Uma loja de cosméticos com excelentes preços e tem tudo o que você precisa. E nós vamos sortear hoje um kit de depilação. Vamos lá, rufem os tambores. Isso, hein? E aí... Aí sim. Deixe-me ler. Fernanda Silva. Aê! Parabéns, Fernanda Silva. Alô, você Fernanda! Esse kit lindo, maravilhoso Alô, da você, Gel Fernanda. Cosméticos. E agora nós vamos sortear uma mentoria, ó. Tô sacudindo aqui a caixa. Ai, mentoria. gente, uma mentoria da Vanessa. Bora. Lê aí, Vanessa. Eu não... Ah, que linda! Kátia Salatini. Mentoria financeira para Kátia Salatini? Nossa, que A Kátia já é sua presentão! Ela é minha cliente. Sua cliente? E agora, para Nos você, ajuda lá no movimento. Rafa Nunes, vê aí quem vai ser a sua próxima mentorada. Vamos lá. Rádio Nova Difusora sorteando 79.7. 79.9. Ponto 9, então vamos arrumar. Rádio Difusora 79.9. Mentoria Rafa Nunes. Para Elaine Pereira. Gente! Parabéns, Quem é a Elaine gente! Pereira, gente? A Elaine Pereira, ela é uma mulher que cuida do estilo de outras mulheres. Poxa, então vou te ajudar, Elaine. Exatamente. Meninas, coloca aí no chat se vocês gostaram do presente. E mais do que isso, se vocês gostaram do nosso podcast hoje. E quem vai estar aqui com a gente a semana que vem vai ser a Kelly Singularidade. Olha, tenho certeza que vai ser demais. E a doutora Fernanda Coutinho. São duas mulheres incríveis, com conteúdo diverso, mas muito bacana, para que a gente esteja junto para começar a segunda-feira de forma incrível. Deixa seu recadinho, sua rede social aí, Van. Bom, gente, minhas redes sociais é @VanessaEusébios com Z e S no final, porque às vezes me procuram com S e não vão achar mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dinheiro sem destino é dinheiro perdido. E aí eu deixo para vocês pensarem aí, o que você tem feito com o seu dinheiro? Muito bom. E você, Rafa Nunes? Vamos lá, gente. Obrigado demais. Deus abençoe você. E para mim é o seguinte, viva o seu propósito com muita paixão, com muito amor. Não deixe de fazer aquilo que você nasceu para fazer, porque senão você não alcança essa realização. Vai lá, viva o seu propósito ao máximo. Conte comigo. Meu Instagram é rafa_nunes.oficial. Perfeito, gente. E nós aqui do @Movimento Inspira Mulheres agradecemos sua presença. Eu, @FláviaSalim_, e eu espero vocês a semana que vem aqui na Rádio Nova Difusora FM 79.9. E bora pro nosso Movimento Inspira Mulheres, todos juntos. Obrigado, Rádio Nova Difusora. Obrigado, Santo. Valeu. Obrigado, Lucas e Darlene. Vocês arrasaram mais uma vez. Beijo a todos. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora.